Graça e paz, irmãos. Tudo bem? A gente vai dando continuidade ao estudo de Gálatas, esse privilégio que a gente tem tido como igreja, de estar estudando a palavra do Senhor, versículo por versículo. Está tendo a oportunidade de ter ricas lições aqui com a palavra de Deus. Gálatas 3. Nós vamos nessa noite trabalhar os versículos 19 ao 29. Gálatas 3, 19 ao 29. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai lendo versículo por versículo e a gente vai caminhando juntos com a palavra de Deus. Na semana passada, a gente viu os versos 15 a 18 e nós vimos aqui, através da exposição do pastor, e como os irmãos têm visto, desde o início do estudo de Gálatas, a grande discussão que permeia a carta é a discussão de que se a salvação ela vem por meio da lei ou pela fé, pela promessa da fé. Essa é a grande discussão, pastor? Do livro, a gente vê aqueles judaizantes que tinham penetrado na igreja, falsos mestres, dizendo que a salvação não era somente pela fé, mas que era necessário se tornar um judeu, era necessário fazer a circuncisão, observar a lei de Moisés para que alguém pudesse, então, alcançar a salvação. E essa é a discussão. O apóstolo Paulo se levanta contra essa heresia, afirmando que a salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Então essa é a discussão que permeou todo o livro. E na semana passada a gente viu isso mais uma vez, de que a salvação está baseada na promessa e não nas obras da lei. A gente viu que Jesus, como descendente de Abraão, é a promessa de salvação. E sabemos que ele é o nosso representante diante de Deus, E enquanto ele é o nosso representante diante de Deus, nós somos salvos por meio dele, pela promessa que foi feita a Abraão e ao seu descendente. E o descendente de Abraão é Jesus, no qual todos os crentes estão representados, e pela promessa a gente alcança a salvação, A gente viu também que a lei, que veio 430 anos depois da promessa, não pode invalidar a promessa. Primeiro, Deus prometeu, de que seria, fez a promessa para Abraão e para o seu descendente, que é Jesus. Então a gente entende que a salvação veio antes da lei, E por vir antes da lei é enfatizada a prioridade de que a salvação é através da promessa de Jesus, é através do Evangelho, da boa notícia a respeito do que Jesus fez na cruz. Então, resumindo o que a gente viu semana passada aqui, com outras figuras, o apóstolo Paulo mostra para a gente que a salvação é pela fé, pela promessa feita a Abraão, e não mediante as obras da lei. Beleza? Todo mundo até aqui comigo? Então, o senhor representa o que o apóstolo Paulo faz aí no verso 19, na primeira parte. Ele pergunta o seguinte: se a salvação é pela promessa, é através de Jesus, é pela graça mediante a fé, qual, pois, a razão de ser da lei? Para que serve a lei? Qual é o propósito da lei se a lei não pode salvar? Por que Deus enviou a lei ao seu povo e, como consequência, para todos os homens da terra? E o apóstolo Paulo responde, depois dessa primeira pergunta, ele responde que a lei foi adicionada por causa das transgressões. E o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Por que existe a lei? Por causa das transgressões. E o que significa isso? Significa que Deus nos deu a lei para que pela lei ficasse em evidência o nosso pecado.
Então, o grande propósito da lei, o qual o apóstolo Paulo está ensinando aqui, é que a lei revela o nosso pecado. O propósito da lei é mostrar ao homem a sua depravação. Né? Isso fica bem claro se a gente for solidificar isso lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Eu gostaria que os irmãos abrissem lá. Romanos, capítulo 7. Versículos 7 ao 12. O apóstolo Paulo explica isso aqui mais uma vez em Romanos. E ele diz o seguinte, Romanos 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Percebem? O propósito da lei é mostrar para a gente a nossa condição de pecador. E ele continua dizendo ainda em Romanos, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Se não tiver lei, não existe transgressão da lei, não existe pecado. Então, o propósito do pecado é colocar em relevo a nossa depravação, colocar em relevo a nossa necessidade de salvação, mostrar para a gente que nós estamos condenados. Esse é o propósito da lei. E ele continua dizendo no verso 9 de Romanos, outrora sem a lei eu vivia, ou seja, se não tivesse a lei, eu estaria vivo. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Então, sobrevindo o preceito, que é a lei, fica evidente o meu pecado, porque eu sou transgressor da lei. Verso 10, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ou seja, o propósito da lei é que ele foi adicionado por causa das transgressões. Vamos voltar lá para o versículo 19 de Gálatas 3. O pecado, então, a lei, então, revela o nosso pecado. A lei, então, coloca em evidência a nossa transgressão e a nossa culpa, a nossa condenação. Porque só é possível que alguém seja salvo se ele tiver consciência de que está condenado. Salvo de quê? Salvação para quê? A salvação é para os pecadores. Mas para mim ver que eu sou pecador, eu preciso da lei. Esse é o propósito da lei, estampar diante de nós, você é um pecador, você está perdido, você precisa de ajuda, você precisa de salvação. E é nesse sentido que a lei, então, vai nos levar até Jesus, porque Ele é o Salvador. A lei, então, tem esse propósito de colocar em evidência a nossa situação diante de Deus. Somos condenáveis. Somos culpados, condenados diante de Deus. E sentindo isso no nosso coração através da lei, só nos resta nos colocar de joelhos e olhar para as mãos graciosas do nosso Senhor. Esse é o propósito da lei, nos levar até Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo vai demonstrar aqui ao longo da carta. Não se engane, irmãos, a lei não pode refrear o nosso pecado. Pelo contrário, ela só evidencia o nosso pecado. Mas não é por isso que a lei é ruim. A lei é boa, o mandamento santo, justo e bom. O apóstolo Paulo falou isso lá em Romanos. Contudo,
Nós, enquanto transgressores da lei, estamos debaixo da maldição da lei, porque por ela nós estamos presos ao pecado, condenados, né? E a lei por si só não pode refrear o nosso pecado. Pela lei não podemos ser salvos. Pela lei estamos impedidos de alcançar a salvação. É isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui ao longo da carta. Mas ele continua dizendo ainda no verso 19, depois de dizer que a lei foi adicionada por causa das transgressões, ele diz que a lei tem um período determinado. Ele diz o seguinte: foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte: até que viesse o descendente. O que é o descendente? Aquele descendente que a gente viu lá na aula passada. E a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. Quem que é o descendente? Jesus. Então, quando veio Jesus, a quem se fez a promessa, o que aconteceu? Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Então, a lei foi dada, por intermédio de Moisés, e ela foi dada para que avultasse a nossa ofensa, avultasse o nosso pecado. Mas ela tem um período determinado, porque quando veio Jesus, né, nós fomos libertados da maldição da lei. Porque Jesus cumpriu a lei no nosso lugar e derramou sobre nós a sua graça. Por isso, ele diz isso, que a lei foi adicionada até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa. E o descendente é Jesus. Ou seja, a lei, meus irmãos, é uma preparação para o Evangelho. Sem lei, não há Evangelho. Porque o que é o Evangelho? Quem pode me ajudar aí? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Né? Mas o quê? O que é o Evangelho? As boas novas. As boas notícias. De que alguém fez aquilo no meu lugar que eu não poderia fazer. E esse alguém é Jesus Cristo. E por que a lei é uma preparação para o Evangelho? Porque ninguém pode olhar para Jesus sem antes ter o entendimento de que ele é um pecador. E esse entendimento só vem através da lei. Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, que a lei figurou até que viesse o descendente. Do Sinai até o Calvário, de Moisés até Jesus, que cumpriu a lei por nós. A lei, então, meus irmãos, nos leva a Jesus. Porque todo ser humano tenta ser salvo pela lei. Mesmo aqueles que estão fora da religião. Todos têm uma norma de lei gravada no seu coração. E tentam fazer alguma coisa boa para conquistar a salvação. Pelo menos na sua consciência. Tem alguma norma de lei gravada que ele tenta obedecer ali: eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo, eu tô tranquilo, eu não preciso de salvação. Né? Então, todo mundo tenta obedecer a lei porque tem essa consciência de que precisa, tem essa consciência de que precisa satisfazer uma condição. Né? Mas, quando a gente entende de fato a lei e a lei é pregada, nós vemos que nós somos incapazes de alcançar a condição que Deus requer de nós para alcançarmos a salvação. E aí nós somos levados então a olhar para Jesus, que perfeitamente cumpriu a lei no nosso lugar. E os pecados que nós deveríamos pagar por eles, cometidos por nós, ele já pagou por nós na cruz do Calvário. Então a lei é o caminho, a lei faz um caminho para nós até Jesus. Por quê? Porque sem lei eu não entendo que sou pecador, e se eu não sou pecador eu não preciso de salvação, eu não preciso de Jesus. Né? Então a lei é um caminho até Jesus. Não é possível receber a salvação se não há culpa, se não há condenação. Aí fica uma pergunta para nós: se nós somos alcançados
pela graça de Deus para que a gente seja salvo. Se é a graça de Deus que nos salva por meio da fé, não é pela lei que a gente é salvo. A gente deve pregar a lei? É uma pergunta. Por quê? Isso aí. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né? Sem a lei, a gente não vai até Jesus. Então, o evangelho que é um evangelho que antes de a pessoa entender, antes dela vir a Jesus, ela não entende que ela é uma pecadora e que ela carece de salvação, esse evangelho não é o verdadeiro evangelho. Porque é impossível receber a graça de Deus sem antes a gente se sentir nas profundezas do inferno. É impossível ter um completo entendimento da graça de Deus sem antes a gente entender que a gente está condenado ao mais profundo inferno. Não é possível receber a salvação se não há esse senso de culpa, de condenação. E a lei que nos mostra isso. Por isso o apóstolo Paulo deixa claro aqui que a lei, ela nos conduz até Jesus. Ela nos conduz até Jesus. Ela não pode nos salvar, mas ela tem um propósito. E o propósito da lei é nos conduzir até Jesus. Todo mundo entendeu até aqui? Show? Mas, de uma certa forma, a gente ainda tem que cumprir a lei. Não para salvar. Nós vamos chegar lá. Espera um pouquinho. E o apóstolo Paulo, então, vai continuar falando a respeito disso, e esse tema é muito relevante. Desde o início da igreja até hoje, isso é algo complicado para a igreja. Lei e evangelho, lei e graça. Como é que trabalha com essas coisas, né? Então, a gente está vendo aqui nesse texto do apóstolo Paulo, e aqui já respondendo um pouco da pergunta da Ju, o apóstolo Paulo aqui está tratando de salvação. Ele não está tratando de santificação. Tá? Ele está tratando de salvação. Para a salvação, a lei não serve para nós, porque nós não podemos ser salvos por intermédio dela. Tá? Mas a lei tem outros propósitos que a gente vai falar um pouquinho aqui na frente. Mas o conteúdo dessa carta aqui é justamente mostrar que a salvação é só pela promessa, é só pela graça, é só mediante a fé. A lei não tem condição de nos salvar. Nós não podemos cumprir nem só um dos preceitos da lei de maneira plena. É interessante, a gente às vezes olha para os 10 mandamentos e a gente vê ali eles de forma tão restrita, né? Mas estudando, se a gente pegar lá o Catecismo Maior de Westminster, o breve Catecismo de Westminster, né, os símbolos de fé da igreja, aí a gente vê lá uma das perguntas do catecismo, por exemplo, o que o 4º mandamento proíbe? Aí ele começa a relatar, mas não é brincadeira não, é umas 20 linhas explicando o que está proibido naquele mandamento ali. A gente tem uma visão muito restrita, mas os mandamentos são muito profundos, ele engloba várias coisas. Às vezes a gente tem uma noção muito boa do nosso valor moral, mas nós não cumprimos nem sequer um dos mandamentos de maneira perfeita, como Deus exigiria. Então, aqui, com respeito à salvação, e é sobre isso que o apóstolo Paulo está tratando, a lei não tem propósito de nos salvar. Antes, mostrar a nossa condição e mostrar a nossa necessidade da graça. Somos salvos somente e unicamente pela graça. Versículo 20. Aí o apóstolo Paulo diz um versículo aqui muito difícil de entender. Ele diz assim, antes do versículo 19, ele termina falando que a lei foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Né? Aqui ele está falando das leis dadas a Moisés no Monte Sinai. Certo? Então a lei foi dada por meio de anjos, lá a Moisés, pela mão de um mediador por Moisés. Aí no verso 20, ele diz o seguinte, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está querendo dizer é o seguinte, quando Deus fez a promessa de salvação a Abraão, Deus fez a promessa diretamente a Abraão, sem um mediador.
serei o seu Deus, e a promessa é para você e para o seu descendente. Deus foi direto, falou diretamente com Abraão. Mas quando Deus deu a lei a Israel, ele deu através de um mediador, que foi Moisés. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, de fato, a promessa é muito mais relevante do que a lei no sentido da salvação. A promessa, ela é colocada em evidência. A salvação é por meio da promessa, é por meio da graça, não é por meio da lei. Beleza? Verso 21. Aí o apóstolo Paulo faz outra pergunta. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está perguntando assim, o seguinte: é a lei contrária ao evangelho? Porque a gente já viu que promessa é graça, promessa é evangelho, promessa é Jesus. Né? Então ele pergunta: a lei é contrária ao evangelho? Aí ele responde: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. O que ele está querendo dizer com isso aqui? O que ele está querendo dizer é que a lei não está competindo com o evangelho no sentido de salvação. Porque a lei não tem o propósito de salvar. O propósito da lei é outro. É apontar a necessidade da salvação. Então não existe uma competição entre lei e graça, como se alguns pudessem ser salvos pela lei e outros pela graça, e existe essa competição. Não. A lei não tem o propósito de salvar. E os judeus pensavam isso, né? Havia uma briga, uma divisão dentro da igreja dos Gálatas, porque os judeus achavam que eles eram salvos também pela observância da lei. E os gentios confiavam só na graça. Né? Então tinha essa disputa. Lei e graça, lei e evangelho. Né? Então o Paulo está perguntando aqui: a lei é contrária ao evangelho? Existe essa rixa, essa briga entre os dois? Não, porque a lei não tem o propósito de salvar. A lei não tem o propósito de conceder salvação. Este não é o propósito da lei. Beleza? Verso 22. Ele continua dizendo: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, o que a palavra de Deus está dizendo assim? Que a Escritura, através da lei, colocou todos os homens debaixo de uma mesma condição. Todos nós, toda a humanidade está nivelada por baixo. Somos condenados. Condenados pela lei. Não podemos ser salvos pela lei. Todos estamos nessa condição de pecadores, para que a promessa, ou seja, a graça, fosse concedida aos que creem. É pela promessa, é pela graça. E eu gostaria de ler um outro texto de Romanos 11, versículo 32. Romanos 11, versículo 32, diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ou seja, todos os homens estão encerrados na desobediência. Esse é o propósito da lei. É propósito de Deus encerrar toda a humanidade na desobediência. Todos nós somos corruptos, pecadores, devedores a Deus, por conta da sua lei, que colocou todos nós nessa condição. Não que a lei seja ruim, lembrando mais uma vez, mas é nós que somos ruins. Nós que somos infratores da lei e estamos encerrados, presos, encarcerados. Encerrar aqui é preso, é estar numa prisão. Nós estamos na prisão da desobediência. Ou seja, a lei nos nivela todos os homens na mesma condição. Judeus, gentios, pobres, ricos, brancos, pretos, amarelos, vermelhos. Todo mundo está debaixo do pecado. Todo mundo carece da misericórdia de Deus. É o único meio de salvação. A lei não tem o propósito de salvar, mas
nos mostrar que a gente precisa da graça de Deus, que a gente precisa ir a Jesus. Então, voltando lá para Gálatas, a Escritura recebeu tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a promessa foi prometida lá a Abraão e ao seu descendente. A promessa de salvação é concedida hoje aos que creem. Aos que creem na semente de Abraão, que é Jesus Cristo. Nós estamos representados em Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso pode parecer um pouco distante de nós, né? Mas isso permeia todos os nossos caminhos, até dentro da igreja. Existem duas classes de pessoas na igreja. Aqueles que estão tentando ser salvos pela lei e aqueles que são salvos pela graça. Existem aqueles que ainda estão tentando agradar a Deus pelos seus esforços, pela sua vida religiosa, cumprindo os seus deveres religiosos e assim tentando alcançar o favor de Deus. Esses que estão vivendo assim não alcançaram a salvação, porque a lei não pode salvar. É impossível que a gente obedeça a lei da maneira ideal a qual Jesus requer, a qual Deus requer para admitir alguém no céu. Pela lei ninguém pode ser salvo. Ou seja, o recado que o apóstolo está querendo dar aqui é o seguinte: vocês judeus que estão querendo colocar a lei como uma necessidade para a salvação, vocês estão colocando um monte de gente em prisão, vocês estão encarcerando várias pessoas, porque pela lei ninguém vai poder ser salvo. Vocês inventam isso, inventam aquilo, inventam cerimoniais, inventam rituais, dizendo que as pessoas precisam disso ou daquilo para ser salvos, quando na verdade a lei não pode salvar. A salvação é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo somente. Esse é o contexto da carta. E meus irmãos, não pensem que essas falsas teologias estão longe de nós. Existe uma nova proposta que tem surgido, uma nova leitura, uma releitura do apóstolo Paulo que tem surgido na teologia. Eu não sei se alguém aqui já ouviu a respeito disso, que é uma nova doutrina, uma nova teologia, uma nova leitura de Paulo chamada A Nova Perspectiva em Paulo. Então, alguns proponentes dessa teologia têm dito o seguinte: que quando Paulo fala sobre a lei em Romanos, em Gálatas, ele está falando só da parte cerimonial da lei. O pastor já deve ter tratado disso aqui, né? Existe no Antigo Testamento tanto a lei moral e a lei cerimonial. A lei cerimonial é aquelas leis do tabernáculo, as leis dos rituais, das festas, da circuncisão. Então, para esses proponentes, quando Paulo fala de lei em Romanos e Gálatas, ele está falando da parte cerimonial apenas. Mas a lei moral, ele não está tratando aqui. E o que isso os leva a pensar? Os leva a pensar o seguinte, que quando ele fala que a lei não pode salvar, ele está falando da lei cerimonial apenas e não da lei moral. Essa é uma nova perspectiva de leitura em Paulo que tem surgido do campo teológico. E isso é uma heresia. Porque com certeza Paulo aqui não está tratando somente da lei cerimonial. Ele está tratando da lei moral também. Ele está falando do Sinai, ele está falando de Moisés. Ele está tratando dos 10 mandamentos. Ele está tratando de todo o compêndio da lei do Antigo Testamento. E dizendo que pela lei nós não podemos ser salvos porque nós somos pecadores. Nós não podemos cumprir a lei de maneira plena. Então, gente, isso não é algo que está no passado, mas é algo que está no presente. E a gente precisa lutar pelo Evangelho da glória de Deus, pelo Evangelho da graça de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da glória de Deus. Porque no Evangelho Deus é quem é glorificado. Não é o homem que é glorificado porque ele é um bom homem, porque ele faz alguma coisa boa, porque ele cumpre a lei e ele tem o mérito, então ele é salvo. Não.
Esse não é o verdadeiro evangelho. É o que Paulo está travando aqui, essa luta com esses falsos mestres, porque eles estão tirando o evangelho da glória de Deus, colocando o evangelho da glória de Deus de lado e trazendo à lume o evangelho da glória do homem, onde o homem, pelos seus feitos, pode alcançar a salvação. Esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. Nós somos totalmente depravados. Não temos condições de, pelos nossos esforços, pelos nossos bons pensamentos ou sentimentos, alcançar o favor de Deus. A lei nos mostra isso. E se formos sinceros conosco mesmos, nós entendemos isso bem claramente. E sobre nós, então, o que resta é o peso da condenação que só é tirado de nós quando a graça de Deus em Jesus Cristo recai sobre nós, quando Ele nos justifica mediante a fé. É só pela graça. Verso 23. O apóstolo Paulo continua travando essa luta. E ele diz o seguinte: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: essa figura que nós estávamos sob a tutela da lei, significa o seguinte, que antes da gente receber a graça de Deus em Cristo, a lei nos mantinha presos. Tutela aqui é como se fosse um carcereiro. E ele diz o seguinte: sob a tutela da lei nós estávamos encerrados. Encerrados aqui é presos. Ou seja, a figura é a seguinte: nós, enquanto pecadores, estávamos dentro de uma cela trancada, condenados. E a lei era como um carcereiro que ficava lá fora, dizendo o seguinte: ó, você não pode sair daí, porque, olha para mim, olha para a lei, você corrompe a lei, você não obedece à lei, você não tem condição de sair da prisão. É essa a figura que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. Nós estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, presos. A lei nos mantinha presos no pecado. Nós somos os prisioneiros, a lei é o nosso carcereiro. E ela diz assim para nós: vocês não podem sair daí. Você é pecador. Não tem condição de sair daí, porque você não obedece à lei perfeitamente, né? Essa é a nossa situação enquanto seres humanos. A lei nos mantém presos, encarcerados, até que recebemos o Evangelho da Graça. E o que acontece quando a gente recebe o Evangelho da Graça? Jesus vem até a nossa cela, e pelo que Ele conquistou na cruz, Ele arrebenta com as correntes e com os cadeados. Ele abre a porta da cela e nos tira de lá pela graça. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Então a lei nos mantém encarcerados, presos na prisão. E nós não podemos sair de lá, porque tem um carcereiro lá fora observando a gente, tomando conta. Você não pode sair daí porque você está condenado. Mas o que Jesus fez no nosso lugar? Ele observou a lei de maneira perfeita. E se tornando nosso representante, a justiça dele é aplicada a nós. Então a gente pode virar para a lei e dizer para ela: ó lei, você não tem mais o poder de me condenar, porque Jesus me representou e Ele cumpriu a lei perfeitamente, e eu tenho o direito de sair daqui. Isso é graça. Ah, mas você já descumpriu a lei no passado e você deve pagar o preço, a condenação. E aí o que acontece? Pela graça, Jesus pagou o preço da culpa no nosso lugar na cruz do Calvário. E agora Ele tem poder, Ele conquistou esse poder para arrombar a cela e nos tirar de lá. Isso é Evangelho. Percebem a diferença? A lei não pode nos salvar. Ela só nos mantém presos, ela só nos mantém encarcerados. Nós só podemos sair da condenação, do pecado, do inferno, através da graça de Jesus, mediante a fé. É graça, é promessa, está prometida, é eleição, é favor imerecido. Até aquilo que a gente precisa para ser salvo, que é a fé, é Ele que nos dá. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é presente de Deus. É graça. Jesus tem o poder e a autoridade de nos arrancar da cela, porque Ele cumpriu a lei perfeitamente
e pagou o preço que era exigido. A lei só nos mantém presos e mostra a nossa real condição de miséria, necessidade. Deus encerrou todos debaixo do pecado, a fim de usar de misericórdia para com todos. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus em Cristo Jesus, que nos livrou da condenação, que nos livrou da maldição da lei. Não que a lei seja ruim, ruim somos nós. Mas quando a gente diz maldição da lei, é porque por ela nós somos condenados. Isso é a maldição da lei. E Jesus nos retira da maldição da lei, porque Ele cumpriu no nosso lugar aquilo que nós não poderíamos fazer, ser salvos pela lei. Porque só obediência plena é admitida por Deus no céu. Só o obediente pleno, perfeito. Lá não entra ninguém com veste suja. Ele é santo. Mas Jesus conquistou para nós o direito de entrar na presença de Deus. Por quê? Porque Ele conquistou esse poder e essa autoridade para salvar, quando Ele completou a sua obra por nós, na sua vida de obediência e na sua morte e ressurreição, para pagar pela nossa culpa, pelo nosso pecado. A salvação só é alcançada pela graça. E no versículo 24, ele continua dizendo: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. E aqui Paulo usa uma outra figura, que é a figura do aio. O que é o aio? O aio é um educador, um pedagogo. Ainda nessa toada, a lei nos ensina. A lei nos ensina que por ela nós não podemos ser salvos. A lei nos ensina que somos pecadores, depravados, carentes da graça de Deus. Esse é o propósito da lei. É o que Paulo está trabalhando aqui. Vocês não podem ser salvos pela lei. Desistam disso. Parem com isso, seus falsos mestres judaizantes, que ficam colocando um peso sobre as pessoas que elas não podem cumprir para a salvação. A lei mostra o nosso pecado e nos condena. Esse é o propósito da lei. Verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, vindo a fé pela graça, não precisamos mais ser escravos da maldição da lei. Nós não ficamos mais encerrados dentro da prisão. Nós não precisamos mais ser condenados pela lei. Nossa consciência não precisa mais se sentir culpada, porque não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus nos livra dessa necessidade de que a lei esteja sempre nos condenando. Ele nos livra da condenação da lei. Então, tendo vindo a fé, a gente já não está mais subordinado ao aio. A necessidade da lei nos mostrar que nós somos condenados, a gente sentir condenados diante de Deus. Porque quem está em Cristo já não entra mais em condenação. Então, se você está em Cristo, mas às vezes você ainda se sente condenado, você ainda se sente culpado, você não consegue ainda desfrutar da salvação, da certeza plena, da segurança de que você, morrendo agora, você vai habitar no céu. Você precisa ter consciência de que se você está em Jesus Cristo, não há mais condenação sobre você. A lei já não tem mais esse propósito de te mostrar que você é um condenado. Você está livre do aio. Entendido? Estão aqui comigo, todo mundo? Beleza. É bom deixar claro, aí a Ju perguntou sobre isso, agora a gente pode falar um pouco sobre isso. Paulo aqui não está dizendo que o crente não está mais obrigado a seguir a lei moral de Deus. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que a lei não serve para salvar. É diferente. Em termos de salvação, a lei não serve para nós, ela é imprestável, porque ela não pode salvar. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa obedecer à lei moral de Deus. O que Paulo falou lá? A lei não é ruim, o mandamento não é ruim, o mandamento é santo, justo e bom. Deus nos salva da condenação do pecado justamente para nos livrar
de sermos escravos do pecado, de estarmos encarcerados no pecado. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele conquistou o poder. E pelo Espírito Santo, os méritos que ele conquistou são aplicados em nós. E agora, selados pelo Espírito Santo, nós temos poder para obedecer à lei. O propósito de Deus não é nos livrar da lei no sentido de que nós não precisamos mais obedecer à lei. Pelo contrário, ele nos salvou para a obediência. Nós somos salvos para obedecer, mas não é pela obediência que nós somos salvos. Percebem? É uma questão de causa e consequência. A obediência à lei é uma consequência da gente ter sido salvo e não a causa de nós termos sido salvos. Percebe? Aqueles que foram salvos agora são libertos para obedecer à lei. Porque Jesus pagou os nossos pecados, ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um poder místico que quando a gente crê em Jesus, os seus méritos são aplicados a nós, o Espírito Santo dele é aplicado a nós. E como nós cantamos da cruz, vem graça e luz para a nossa santificação. Ele tira o pecado de nós. Por isso, a lei, ela não tem o propósito de nos salvar, mas ela é um norteador para nós, para que a gente possa entender qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é a santificação, por intermédio da obediência à lei. Esse é o propósito, a lei é uma consequência, a gente observa a lei moral de Deus como consequência da nossa salvação, mas ela não é a causa da nossa salvação. Todo mundo entendeu? Beleza? Verso 26. Pois todos nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós que antes estávamos sob a maldição da lei, éramos escravos do pecado, né? Pertencíamos às trevas, pertencíamos a Satanás. Por meio do poder de Deus em Jesus Cristo, que nos liberta da condenação e da maldição, nós somos feitos filhos de Deus. Aqui nós temos explícito pelo apóstolo Paulo, é uma parte da nossa salvação, um aspecto da nossa salvação, que é a adoção. Nós somos adotados como filhos de Deus no momento em que nós cremos. Todo crente é também um filho de Deus. Todo crente, né, é um filho da promessa, é um filho de Abraão, porque os filhos de Abraão, de verdade, são aqueles que descendem dele espiritualmente. Ele é o nosso pai na fé, nós somos filhos na fé, pela fé somos filhos de Abraão e herdeiros da mesma promessa que Deus prometeu a ele. E nos tornamos também filhos de Deus. Todos somos filhos de Deus mediante a fé. Não existe diferença de meio de salvação. Só há um meio de salvação, é através da promessa, através da fé, através da graça. É através dessas coisas que nós somos adotados como filhos de Deus. Eu gostaria de ler um trecho da lição com os irmãos, página 4. Quem puder abrir aí. Não deixe, né, como o pastor fala, de estudar também esse material em casa, né, um material muito bom. Página 4, último parágrafo da coluna da direita. Ele diz o seguinte: todos da igreja, todos os crentes, são membros da mesma família da fé, tanto judeus como gentios. O que está querendo dizer aqui? Todos nós entramos na família da fé, nos tornamos filhos de Deus pelo mesmo meio. Qual é esse meio? É mediante o que a gente se torna filho de Deus? Mediante a fé. É um instrumento pela qual Deus nos faz seus filhos. Não existe outro meio de salvação. A lei não pode nos salvar, é só pela graça mediante a fé. Todos nós somos incluídos nessa família de Deus pela graça mediante a fé, judeus e gentios. Como se tornar membro dessa família? Somente por meio da adoção legal. Algo que o breve catecismo de Westminster define da seguinte maneira: a adoção é um ato de livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Ao tornar-se um filho de Deus, o cristão adquire todos os direitos e privilégios de filhos. Há alguém para chamar de Pai, porque oramos a nosso Pai que estás nos céus. Há alguém para cuidar de nós,
pois nosso Pai Celestial sabe exatamente o que precisamos. Ele nos ama com terna afeição. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, exclamou João, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Que graça maravilhosa! Nós que estávamos encerrados no pecado, encerrados na prisão da condenação, da culpa, condenados ao inferno, filhos de Satanás, pertencentes às trevas, fomos feitos filhos de Deus. E não foi mediante algum esforço nosso, foi pela promessa da graça. Isso é o Evangelho, a maravilha da graça de Deus que nos alcançou. E aqueles que recebem esse Evangelho maravilhoso se tornam filhos de Deus. Agora o prazer deles não está mais, eles foram transformados. O prazer deles não está mais no pecado. Agora o prazer deles está na obediência à lei do seu Senhor. Esse é o prazer dos filhos de Deus. Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é do simbolismo do batismo. O que o batismo significa? O batismo significa a nossa união com Cristo. E unidos com Cristo, nós temos acesso a todos os privilégios que Ele conquistou para nós. Essa união é uma união mística, ou seja, é uma união que vai além da nossa imaginação. Nós, cada crente, cada um que crê, está unido a Cristo. E essa união, misticamente, acontece desde antes da fundação do mundo, quando nós fomos eleitos nele. E essa união vai permanecer até a eternidade. É um troço que não cabe na nossa cabeça. Todo crente hoje está unido misticamente a Cristo, desde antes da fundação do mundo, até os séculos dos séculos. Né? E como que essa união se manifesta? Ela se manifesta na nossa salvação, em todos os aspectos da nossa salvação. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que nós estamos unidos a Cristo desde antes da fundação do mundo. Efésios 5, já estudamos aqui. Nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já estávamos unidos a Cristo. Unidos com Ele, em todos os aspectos da salvação, e em todos os aspectos da vida de Jesus, nós estamos unidos com Ele em sua vida. A sua vida foi uma vida de obediência, e a vida do crente agora também é uma vida de obediência. A vida de Jesus foi uma vida de abnegação. Ele deixou a sua glória, deixou as suas vontades, os seus sonhos para fazer a vontade do Pai, para obedecer. E isso também, nós estamos unidos a Ele nesse aspecto. Nós abrimos mão de nós mesmos, nós nos negamos a nós mesmos, nós negamos as nossas vontades, o nosso bem-estar, para não vivermos mais para nós mesmos, mas vivemos para Deus. Nós estamos unidos a Cristo também na sua morte. Nós morremos para nós mesmos, para vivermos para Deus, e Ele também morreu para si mesmo, para fazer a vontade do Pai. Nós estamos unidos a Cristo nos seus sofrimentos, como a gente viu aqui no domingo. O sofrer por Cristo é um privilégio glorioso, e assim como Ele sofreu, os crentes também sofrem, percebe? Nós e Cristo parece que somos a mesma coisa, nós nos tornamos um em carne, nós estamos unidos misticamente a Cristo, e isso começa a se revelar em nós quando nós recebemos a justificação pela fé. É como se a gente não existisse mais e agora quem existe em nós é Jesus. E a gente vai a cada dia nos transformando de glória em glória até nos tornarmos na imagem de Jesus. Nós estamos unidos a Cristo, esse é o símbolo do batismo. Nós estamos unidos a Ele na sua ressurreição. Assim como Ele nasceu, nós também nascemos de novo para uma nova vida. E assim como Ele ressuscitou com o corpo glorificado e incorruptível, um dia nós vamos ressuscitar com o corpo glorificado e incorruptível para viver para Ele para sempre. Está vendo como parece que a gente é unido? Nós somos o corpo de Cristo. A igreja, o corpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo de maneira mística e maravilhosa. Nós estamos unidos a Ele na ascensão dEle. Assim como Ele foi assunto aos céus e foi morar com Deus, um dia nós também seremos assunto ao céu e iremos morar com Ele para sempre.
Nós estamos unidos com Cristo na sua glorificação. Hoje Ele está assentado à direita do Pai, à direita da mão de Deus, no trono celestial, governando. Ele foi glorificado e um dia a igreja também será glorificada e estará reinando com Ele pelos séculos dos séculos. Nós estamos misticamente unidos com Cristo, é o que Paulo está dizendo aqui. Através do batismo, nós nos revestimos de Cristo. E aquele que não está revestido de Cristo não é dele. Não é dele. Verso 28, Paulo conclui essa passagem dizendo o seguinte: resumindo isso tudo, vocês estão brigando aí entre vocês, os judeus, brigando com os gentios, querendo colocar a lei, mas o resumo disso tudo é o seguinte: de Sarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer aqui é que todos nós, todos os crentes, nós fomos salvos pelo mesmo meio, que foi pela graça. Ou seja, no meio de nós não tem ninguém melhor do que ninguém. Porque ninguém conquistou a salvação pela lei, pelos méritos pessoais de obediência, de ter feito alguma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos nivelados por baixo, somos pecadores, não valemos nada. Todo mundo foi salvo pela graça. Não há ninguém na igreja que é melhor do que o outro. Nós estamos unidos pela fé, gentios, judeus, bárbaros, citas, ele diz em outro lugar, escravo, liberto, homem, mulher. Não há distinção de raças, não há distinção de gênero, não há distinção de posição social, ricos e pobres, todo mundo foi salvo pela graça. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, para com esse negócio, ô judeu, de você ficar dizendo para o gentio que ele tem que fazer isso e aquilo para ele ser salvo, para ele ser igual a você. Vocês todos são pecadores e foram salvos pela graça somente. Todos. Se fosse pelos méritos das obras da lei, estaríamos condenados no inferno. Isso causa muita divisão na igreja, meus irmãos. Estava acontecendo divisão na igreja dos Gálatas por causa disso, porque uns se achavam melhores que os outros. Eu sou circuncidado. Eu sou filho de Abraão pela carne. Na minha carne passa o sangue de Abraão, diziam os judeus. Eu sou melhor do que vocês. Vocês têm que se tornar igual a mim, para que vocês sejam aceitos por Deus. Divisão na igreja. Os judeus queriam manter essa divisão, confiando que eles eram melhores. E assim dividiam a igreja. Eles estavam vivendo o evangelho da glória dos homens, um evangelho falso, que dizia que os homens eram bons, eles conquistavam a sua salvação por obedecerem à lei, ou por terem uma descendência carnal de Abraão, ou por serem circuncidados. Mas a verdade que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês todos são a mesma coisa. Não existe distinção. Todos somos pecadores. Quem quiser ser o maior aqui tem que ser escravo de todo mundo, Paulo dizia. Todos estamos nivelados por baixo. O reino de Deus é o reino dos humildes, aqueles que pela lei se reconhecem pecadores, que não mereciam nada, que mereciam um inferno, mas que foram alcançados pela graça de Deus. Eles não reivindicam glória para si, mas eles reivindicam glória para Deus. O que Paulo está defendendo aqui é o evangelho da glória de Deus, não o evangelho da glória dos homens. É Deus que merece toda a glória, só a Deus toda a glória, porque é pela graça, é pelo favor imerecido, é pelo poder de Deus, não é pelo poder humano. Os judeus, Gálatas judeus, achavam que os gentios não poderiam se tornar herdeiros da promessa, até que se tornassem judeus igual a eles, através da circuncisão e da obediência à lei e aos rituais judaicos. E aí a pergunta que fica para nós é a seguinte: será que isso ainda acontece hoje na igreja? Será que tem gente na igreja que acha que é melhor do que os outros e acha que o outro só vai ser bem aceito na igreja se ele for igualzinho a mim?
se ele tiver os mesmos aspectos, as mesmas vontades, né? E aqui eu não estou falando de vontade bíblica, eu estou dizendo de coisas circunstanciais, né? Jeitos, né? Isso acontece na igreja até hoje. Algumas pessoas que são colocadas de lado porque elas não são iguais a mim, elas não estão na mesma posição social do que eu, elas não são da minha cor, elas não fazem isso aqui do jeitinho que eu faço. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o único requisito para herdar as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente é ter sido alcançado pela graça de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Esse é o Evangelho da graça de Deus. É pela promessa, é pela graça por meio da fé. Fé que não vem de nós, mas é dom de Deus. E aqueles que recebem a graça de Deus pela fé em Jesus, esse é o requisito para se tornar herdeiro da promessa, herdeiro da salvação eterna. E Paulo conclui dizendo: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Aqui ele matou os judeus, né? Matou os judeus de raiva. Né? Não precisa circuncidar, não precisa ser herdeiro carnal, sanguíneo de Abraão. Os descendentes de Abraão são os da fé. Em outro lugar, o próprio Jesus disse: eu vos digo que dessas pedras eu posso suscitar filhos a Abraão. É pelo poder de Deus, é pela graça, mediante a fé. Esse é o Evangelho da glória de Deus. Lutemos por esse Evangelho. Sejamos fiéis até o fim. Obedeçamos à lei de Deus por conta desse grande amor que nos alcançou. Que possamos nessa noite sermos alimentados por essa palavra maravilhosa que nos fortalece, né? Que nos dá força para seguir com a nossa vida no meio desse mundo perdido e corrupto. Fomos alcançados pela graça. E se alguém está colocando algum peso em você, né? Que você precisa fazer isso ou aquilo. Não, a salvação é pela graça. Como resultado de ter sido salvo, eu obedeço. Que Deus os abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pode falar. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Lutemos por esse Evangelho da glória de Deus, né? E no final de tudo, no dia do Senhor, Ele nos dará a coroa da vida. Oi? Pode orar? Vamos orar então, meus irmãos, encerrando esse estudo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos livrou da condenação da lei, o Senhor nos livrou da maldição da lei, o Senhor nos alcançou pela Tua graça, porque de fato, Senhor, nós já tentamos e pela lei a gente não consegue. Pela lei não é possível alcançar o Teu favor, mas o Senhor nos alcançou pela Tua graça. Louvado seja o Teu nome. Por isso, nosso sacrifício hoje não é sacrifício para alcançar o Teu favor, mas é sacrifício de ações de graça, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te glorificamos, nós nos alegramos na Tua presença, porque é isso que o Senhor requer de nós, alegria e gratidão nos corações daqueles que foram alcançados pela graça. E por causa dessa grande graça que nos alcançou, agora nós vivemos para a glória do Teu nome. Agora nós obedecemos a Tua lei, Senhor. Agora nós obedecemos e olhamos para a Tua lei, sabendo que é por meio dela que a gente vai estar no inteiro agrado do Senhor. É pela Tua lei que nós somos santificados, porque do Teu sacrifício nós recebemos poder para vencer o nosso pecado. Porque o Senhor Jesus conquistou para nós o favor de nos livrar do pecado. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Salvação é entrar na Tua presença, e entrar na Tua presença é estar livres do pecado. Coloque isso no nosso coração, coloca gratidão no nosso coração, coloca gratidão no coração do Seu povo aqui nessa noite, Senhor. Cada um de nós aqui que recebemos a Tua graça, que fomos
alvos do teu amor desde antes da fundação do mundo, quando nem ainda existíamos, ou tínhamos feito o bem ou o mal, o Senhor já tinha nos destinado para recebermos a tua graça. Louvado seja o teu nome, Deus. Engrandecido seja o teu nome. Coloca gratidão no nosso coração, Senhor. Gratidão que se revela no nosso viver diário em obediência a Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.